Vamos explicar agora o final de The Flash. E rapidão, já vamos começar aqui. Eu sou o João Marcos Carneiro, esse daqui é o Cultura Popcia. Se inscreve para não perder nada de The Flash. Eu já soltei um vídeo aqui falando sobre todas as participações especiais, dei todos os detalhes de como os personagens aparecem, como são as cenas. O vídeo está um pouco longo, mas está muito detalhista. Você não vai achar um vídeo com tantos detalhes assim nesse YouTube, hein? Eu te prometo. Então, no final do vídeo eu vou deixar linkado esse daí, mas já vamos rapidão, igual o Flash. Olha a velocidade! Vai, amigo! Vai! Olha a técnica dela! Contar tudo desse final aqui, que deixou, assim, de início eu falei, caraca, esse filme terminou estranho, né? Eu não entendi o final. Aí depois, raciocinando, eu entendi. Talvez caiba mais de uma interpretação pro final. Então se você assistiu o filme e teve uma outra interpretação, ou já ouviu alguma outra pessoa falar sobre o final do filme, e essa pessoa interpretou de uma outra maneira, eu acredito que existem várias interpretações. Aqui eu vou dar a minha interpretação para esse final do filme. Eu vou te contar primeiro como acontece, e aí depois eu vou te explicar o que eu pensei disso tudo, beleza? No final do filme, depois que o Flash já, teoricamente, consertou as coisas, ele volta para o seu universo. O que eu quero dizer com consertou as coisas? O fato dele ter voltado no tempo para impedir a morte da mãe dele causou ali a existência de um novo universo, mudando tudo. Então, a mãe dele estava viva, o pai, consequentemente, não estava morto, a Liga da Justiça não existe, o único herói que existe é o Batman do Michael Keaton, mas ele já tá velho, né? Já é um Batman do passado. E existe um outro Barry Allen daquela realidade com 18 anos, ou seja, mais novo do que o Flash do Ezra Miller original do DCU. Aí a gente tem os acontecimentos do filme, vem a Supergirl, vem o Zod, tem a luta final. E aí na luta final, na pré-luta final, né? Na luta contra o Zod, a Supergirl e o Batman do Michael Keaton sempre morrem. Os dois Flashes, então, eles falam, vamos voltar no tempo e impedir a morte deles. Eles voltam uma vez no tempo, os dois estão vivos novamente, e aí acontece o quê? Eles morrem. Quando o Batman do Michael Keaton morre pela segunda vez, o Flash, né, fala pra ele, não, fica tranquilo, eu vou evitar a sua morte. E aí o Batman é a melhor coisa, né, cara? Como o Batman é um personagem sensacional, né? Ele olha pro Flash e fala, não precisa não, você já fez isso. Meio como que ele soubesse que o Flash já voltou no tempo para impedir a morte dele. Nossa, isso daí é um nuance assim que você pega dentro do filme, meu senhor. E aí o Flash, na hora que o Batman fala isso, ele percebe, por causa de uma outra conversa que eles tiveram antes, de que tem algumas coisas dentro do multiverso que são cânones. Dá pra gente pegar, pra quem assistiu Aranhaverso, o mesmo conceito do Aranhaverso, que foi utilizado lá e que foi explicado pelo Miguel O'Hara lá no filme do Aranhaverso 2. De que tem algumas coisas que tem que acontecer sempre. Então, o Batman e o Flash se conhecerem, isso tem que acontecer em todo o universo. Foi uma conversa que eles tiveram. E aí o Flash percebe que esse universo, do jeito que foi construído por ele, tem que acabar destruído. Por quê? Porque no fim das contas, a sua mãe vai ter que morrer de qualquer maneira. Então não importa que ele tenha evitado a morte dela há alguns anos atrás, quando ele era criança. A mãe dele vai ter que morrer, e nesse caso vai causar a destruição desse universo. Acabou causando a geração do grande vilão do filme, que é o Dark Flash, que é esse segundo Ezra Miller, né, esse segundo Barry Allen, que ficou voltando no tempo eternamente por não entender que não tinha como salvar aquele universo e acabou virando o Dark Flash, que é um Flash ali todo zoado, com o uniforme todo zoado, porque ele ficou voltando no tempo eternamente. E aí ele fala, então para eu evitar isso e para evitar as colisões multiversais, porque nesse momento que tá os dois Flashes e o Dark Flash ali juntos, o multiverso começa a se colidir
com esse universo principal. É nesse momento que a gente tem as aparições especiais de outros heróis da DC ao longo da história da DC, que eu já trouxe minuciosamente explicado no último vídeo aqui do canal. Depois você dá uma conferida lá. E aí o Flash, então, ele percebe: eu tenho que corrigir isso. Eu tenho que voltar no tempo de novo. Aonde eu coloquei o ingrediente no carrinho do supermercado da minha mãe, eu tenho que tirar aquilo porque ela tem que morrer. Não adianta. E aí depois que eu fizer isso, eu volto no tempo de novo, pro lugar de onde eu tava, teoricamente sem fazer mais nenhuma besteira. Então ele vai lá, ele volta no tempo, quando tá o multiverso todo se colidindo, ele volta no tempo, ele tem um encontro épico, histórico, emocionante com a sua mãe. Ela não sabe que ele é o seu filho, sabe e não sabe, né? Aquela coisa de mãe. Ele vai lá, tira o negócio que ele tinha colocado, o ingrediente que ele tinha colocado no carrinho do supermercado da sua mãe, porque o pai dele só não estava em casa quando ela morreu, porque ele foi no supermercado comprar o ingrediente que estava faltando. Isso lá no começo do filme. Então ele tira o negócio do carrinho do supermercado e volta. Quando ele volta, tinha um recadinho da Iris West para ele, porque quando ele vai voltar no tempo, no começo do filme, a Iris West estava na casa dele. Então quando ele volta e tem um recadinho da Iris West, a gente fala: opa, tá tudo certo. Só que ele já volta na manhã seguinte, quando é o julgamento do pai dele. Aí ele chega lá no julgamento do pai dele, atrasado, diga-se de passagem. O Flash atrasado é ótimo, né? E a imagem da câmera de segurança, que no começo do filme não conseguia mostrar o rosto do seu pai para comprovar que ele estava no supermercado e, portanto, não matou a mãe dele, mostra o rosto do pai dele. Assim, ele é inocentado e fica tudo por isso mesmo. O Flash, então, feliz da vida, sai do julgamento, ali do tribunal, atende o telefone dele que tá tocando, tá escrito lá, Ben Affleck, não, brincadeira. Errei, produção, errei. Tá escrito Bruce Wayne. Ele atende, Bruce Wayne fala com ele e tal: fico muito feliz porque seu pai foi solto, nós conseguimos provar a inocência dele. Aí o Flash fala: ai, que bom ouvir sua voz, Bruce. Aí o Bruce fala: já tô chegando aí onde você tá. Aí vem o carro, cheio de fotógrafos e tal. Abre a porta do carro, a câmera foca no pé. Aí ele sai do carro assim, e quando mostra, não era o Ben Affleck, era o George Clooney. 7 milhões. Ele vai até o Ezra Miller ali, né, o Barry Allen, e fala com ele: aí, graças a Deus, deu tudo certo e tal. Aí o Flash olha pra ele assim, tipo: você é o Batman? Ele olha assim, todo assustado, tipo: pô, Barry, falando isso aqui no meio da rua, assim, né, um monte de fotógrafo e tal. E acaba o filme assim. Aí eu fiquei: eita, o que rolou aqui? Eu não faço a mínima ideia do que seja. Primeiro que a câmera de segurança não mostrava o pai dele. Do nada mostra. Tem alguma coisa aí. E aí, ele teria que ter voltado pro universo do Ben Affleck. Mas ele não tá. Ele tá no universo do George Clooney, como Batman. Lá também dos anos 90. Aí eu fui com essa ideia embora. Aí veio o pós-crédito, que também não ajuda a explicar muita coisa sobre isso. Pós-crédito é assunto do próximo vídeo. Aí fiquei uns dias matutando aqui. O filme simplesmente não mostrou o quê? Que depois de colocar o negócio no carrinho do supermercado da mãe dele, ou melhor, de tirar o negócio do carrinho do supermercado da mãe dele, e teoricamente voltar para o seu universo, o Flash pensou assim: tá, eu já vi que eu não posso evitar a morte da minha mãe, mas será que eu posso evitar que o meu pai seja preso? Então o que ele fez? Ele voltou no tempo, no momento, né, em que o pai dele estava no supermercado, deve ter dado algum jeito do pai dele levantar a cabeça para pegar ele na câmera e ver que ele tá ali, e voltou pro universo que ele achou que tava tudo certo. Só que aí quando ele volta, ele já mudou tudo, porque é aquilo. Se você muda um negócio, você cria uma nova linha do tempo, um novo universo completamente novo. Era exatamente isso que eu ia explicar, mas tu me interrompeu e não me deixou explicar. E aí você tem toda essa confusão. Então o Flash, ele foi lá no passado, só que ele
por enquanto conseguiu o que ele queria. A gente não sabe se no futuro desse universo ele vai ser destruído igual aconteceu com o outro. Mas no momento ele conseguiu o que ele queria, ele achou que não ia dar nada errado, só que aí ele encontrou um outro Batman. Ali ele mesmo percebeu que o que ele fez acabou causando uma mudança. Agora, o que essa mudança vai significar para o futuro, a gente não sabe. O que a gente tem é, o Flash não tá mais no DCU, né? O DCEU com o Ben Affleck, com a Gal Gadot, não tá aqui. A gente não sabe se esse universo tem outros heróis. A gente só sabe, por enquanto, que ele tá num outro universo com o George Clooney como Batman. Agora, o que mais isso significa, não sabemos. Meu Deus, que loucura! Por enquanto, meio que ele aceita que ele fez um negócio e ele aceita que, para viver com o pai dele solto, já que ele não pode ter a mãe mesmo, ele aceita que ele vai ficar num outro universo. Ele aceita também que a Iris West existe nesse universo porque ela deixou o bilhetinho ali. Então, pelo menos nesse universo, não existe outro dele, aparentemente. Existe uma Iris West, o pai dele tá solto. Não existe o mesmo Batman, mas o Batman é o Batman em qualquer lugar. E o George Clooney e o Ben Affleck têm mais ou menos a mesma idade, então não são Batmans aposentados como era o Michael Keaton. Então fica meio que elas por elas, mas o futuro desse universo pode acabar sendo destruído também. A gente não sabe. Somente um futuro The Flash 2 poderia mostrar isso pra gente, né? Então a gente não sabe pra onde isso vai dar, mas foi a perspectiva que eu entendi. Ele voltou no tempo pra evitar ficar sem o pai. Já que ele não podia ficar sem a mãe, ele não vai ficar sem o pai. Tentou equilibrar as coisas e a gente não sabe se isso vai ou não dar certo de verdade. Tá certo? Aqui do lado tem outros vídeos falando tudo de The Flash, né? Tem um vídeo com todas as participações especiais minuciosamente explicadas, como eu acho que eu expliquei esse vídeo aqui. Acho que eu trouxe bastante detalhe pra você. Então fica inscrito aqui pra não perder mais nada, porque a cena pós-crédito vem aí com uma explicação top pra você.